بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد. Respeitados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a este canal, a esta página Caravana de Da'wa. Canal, estamos presentes no YouTube. Página, estamos presentes no Facebook. Portanto, sejam todos bem-vindos e vamos aqui tentar falar sobre certo assunto que está a inquietar alguns dos nossos irmãos. Este assunto tem a ver com as ditas refutações que têm sido levadas a cabo por alguns jovens. Decidiram pegar nos nossos vídeos e começarem a fazer as ditas refutações, ou seja, as refutações. Portanto, a Caravana de Da'wa foi assistindo, foi analisando os teores e os conteúdos destas refutações e reuniu-se e decidiu o que decidiu. Mas depois fizemos um inquérito, não é? Na nossa página, notamos que várias pessoas pediram para que nós respondêssemos a estes jovens. No entanto, nós aqui temos a trazer a última, ou seja, a decisão final da Caravana de Da'wa. Queremos fazer conhecer aos nossos internautas, aos nossos irmãos que têm estado a acompanhar os nossos trabalhos, qual foi a nossa última decisão depois de termos feito o inquérito. Mas, antes de irmos para a última decisão, vamos primeiro ver alguns trabalhos ou algumas ditas refutações destes jovens, que é para depois trazermos aquilo que foi a nossa decisão final em torno deste mesmo assunto. Acompanhe este primeiro vídeo da dita refutação dos brasileiros e depois vamos aos comentários. O motivo desse vídeo é em resposta a um sheik muito sofismático, certo? Que contou várias inverdades, certo? Muitas mentiras a respeito da história da igreja em uma palestra que ele deu, certo? Que ele é da tal Caravana de Da'wa, certo? Esse vídeo é em resposta e refutação a esse homem. E eu vou trazer aqui a história da igreja que ele realmente não diz, certo? E veja que ele vai falar muitas coisas que não são a realidade dos fatos em relação à história da igreja, certo? Eu vou começar minha refutação a ele agora. Vamos correr agora. Paulo, quando aparece, houve uma divisão, pois ele foi contra as ordens do próprio Cristo, foi contra as ordens de Deus, então houve divisão. Primeiro ponto, ele mentiu ao dizer que a igreja, certo? Ela teve uma divisão quando Paulo surgiu, certo? Para quem não sabe, a conversão de Paulo ocorreu em Atos, no capítulo 9, quando ele seguia para o caminho de Damasco, certo? Ele vinha com as autorizações dos principais religiosos dos judeus para que ele pudesse caçar, prender e até mesmo executar ou autorizar a morte de cristãos. Certo. Depois de acompanharem este vídeo, ou seja, este trecho da dita refutação, puderam ouvir que o jovem aqui afirma categoricamente que Paulo não dividiu a igreja de Cristo. E ele chama a nós de mentirosos, porque Paulo não dividiu a igreja. Mas nós vamos dar a nossa primeira prova para fazer perceber a ele que nós dissemos no debate, em Quelimane, neste caso, cá em Moçambique, que lá houve, nós dissemos que Paulo dividiu a igreja. A vinda de Paulo criou muitas turbulências no seio daqueles que queriam seguir a Jesus Cristo.
E este jovem diz que nós estamos a mentir ao dizer que Paulo dividiu a igreja, ou seja, Paulo dividiu os seguidores de Jesus Cristo. Vamos dar aqui Gálatas 5, versículo 2 até 4, para poderem perceber que, na verdade, Paulo foi contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo foi contra os ensinamentos de quem? Os ensinamentos de Deus. Gálatas 5, versículo 2 a 4 diz: escutem, eu, Paulo, lhes digo que se vocês retornarem para a lei, se deixando circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Versículo 3 diz: mais uma vez aviso, se vocês se deixam circuncidar, então terão que obedecer toda a lei. Versículo 4 diz: vocês que estão procurando ser declarados justos através da lei, estão desligados de Cristo. Vocês se separaram da graça de Deus. Notem, respeitados irmãos, que aqui Paulo está a proibir a circuncisão. Está a proibir o seguimento da lei. Duas coisas que aqui Paulo está a proibir: o seguimento da lei, assim como a circuncisão. Vamos tentar perceber nos livros canônicos se de facto Jesus não foi circuncidado e se de facto Jesus não seguiu a lei. Vamos primeiro para Lucas 2, versículo 21. 8 dias depois, no dia da circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, pois esse era o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de o menino nascer. Respeitados irmãos, Jesus Cristo foi circuncidado e Paulo está a dizer que não podem se circuncidar. Mas Jesus Cristo foi circuncidado, neste caso, seguindo a lei dos profetas passados, ou seja, a lei mosaica. E vamos ouvir as palavras de próprio Jesus no Mateus 5, versículo 17. O que ele diz sobre o seguimento da lei? Mateus 5, versículo 17 diz: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com o ensino dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro significado deles. Portanto, Jesus Cristo está a dizer que ele não veio para acabar com a lei do tempo de Moisés, com a lei mosaica. E uma das leis foi exatamente esta, a circuncisão, ou seja, foi a circuncisão. Jesus foi circuncidado como forma de cumprir com a lei. E como se não bastasse, este versículo tem sido interpretado pelos cristãos de forma errônea. Isto é, dizem que aqui Jesus está a dizer que a lei terminou com ele. Não, Jesus está a dizer que a lei ainda prossegue, a lei continua, não diz que a lei terminou com ele. E como a título de exemplo vamos dar o Mateus 5, versículo 21, se a memória não me trai, versículo 21, para podermos perceber a partir das próprias palavras de Jesus Cristo, quando fala do Antigo Testamento, neste caso do livro de Êxodo, que se encontra Êxodo 20, versículo 13. Jesus repete as mesmas palavras. As palavras que se encontram no Êxodo 20, versículo 13, Jesus repete neste versículo, ou seja, neste capítulo 5 de Mateus, no seu versículo 21. Vamos acompanhar. 21 diz: vocês ouviram que os nossos antepassados foi dito isto: não mate. E quem matar alguém será levado a julgamento. Versículo 22 diz: mas eu lhes digo, qualquer um que ficar com raiva de uma outra pessoa será julgado. Qualquer que insultar uma outra pessoa será levado ao Conselho Superior. Quem chamar uma outra pessoa de tolo merece ser jogado no fogo. Veja que no tempo de Moisés a lei era qual? Olho por olho, neste caso. Se você mata, também será matado. Por isso que o Êxodo 20:13 diz: não mate, não matarás. E Jesus aqui repete que vocês ouviram o que foi dito aos nossos antepassados. Neste caso, ele refere-se ao tempo de Moisés. E vocês ouviram que eles foram ordenados a não matar. Mas eu, como Jesus Cristo, digo-vos que não é só não matar. Ele acrescenta: quem insultar, não é? Quem ficar com raiva do outro, esse merece ser jogado no fogo.
merece ser jogado no fogo. O que quer dizer que Jesus, ao invés, não só veio seguir o que Moisés deixou, mas também há aqui algum agravamento naquilo que é a infração que a pessoa for a cometer nestes moldes. Portanto, está mais que confirmado aqui que Jesus Cristo veio para seguir os mandamentos, ou seja, as leis deixadas pelos outros profetas, mas Paulo veio contrariar tudo o que Jesus Cristo deixou. Portanto, a nossa palestra, ou seja, o nosso debate que decorreu na cidade de Quelimane, em Moçambique, não está errada. Quem está errado é exatamente este jovem que diz que está a refutar. Na verdade, ele não está a refutar nada, se calhar está a refutar a própria Bíblia, porque trouxemos aqui versículos bíblicos, não é? Trouxemos os versículos bíblicos. Agora, se ele está a refutar, não está a refutar a caravana de Dawa, muito menos Abdurrahman ibn Said. O que ele está a fazer é refutar a própria Bíblia. Ou, se ele apresenta alguns versículos bíblicos, podemos afirmar que a Bíblia refuta a própria Bíblia. Nós não entramos neste jogo. Portanto, está mais que confirmado que, na verdade, Paulo veio para dividir a igreja. E ainda vamos aqui dar mais uma ênfase que se encontra no Atos 15, versículo 35 a 39. Atos 15, versículo 35 a 39 diz o seguinte. Versículo 35. Paulo e Barnabé permaneceram ainda algum tempo na cidade de Antioquia e, juntamente com muitos outros, ensinavam e proclamavam a mensagem do Senhor. 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a mensagem do Senhor para ver como eles estão. 37. Barnabé queria levar a João, que é conhecido como Marcos, com eles. 38. Mas Paulo achava que seria melhor não levá-lo, pois ele já os tinha abandonado em Panfilha uma vez e não os tinha acompanhado no trabalho. 39. O desacordo entre eles foi tão forte que se separaram. Barnabé levou Marcos e navegou para a ilha de Chipre. 40. Paulo escolheu a Silas e partiu, depois de ter sido entregue pelos irmãos aos cuidados do Senhor. 41. Paulo passou pelas regiões da Síria e da Cilícia, sempre fortalecendo as igrejas. Respeitado irmão, a partir daqui você pode perceber que Paulo e Barnabé fizeram o quê? Dividiram-se. E se você for acompanhar atentamente a história de Paulo, você notará que Paulo foi inimigo das pessoas que queriam seguir a Jesus Cristo. Razão pela qual que ele ia matar e perseguia aos que seguiam a Jesus Cristo. Mas veja que a figura principal e muito importante para que aqueles que seguiam a Jesus, assim como os judeus, para poderem acreditar no Paulo, a figura principal foi Barnabé. Foi Barnabé quem intercedeu para que Paulo tivesse credibilidade no meio dessas pessoas. Mas veja o que Paulo aqui faz. Paulo divide-se com a pessoa que mais fez para a sua credibilidade no seio das pessoas que queriam seguir ainda a Jesus, no seio daquelas pessoas que acabaram ouvindo a voz de Paulo. Ouviram a voz de Paulo através do quê? Por causa da intercessão de Barnabé. Eles ouviram a voz de Paulo. Mas veja lá, aqui Paulo dividiu-se com o Barnabé, a principal figura que influenciou para que Paulo tivesse credibilidade. Isto não se chama divisão? Para este jovem, isto não é divisão? Isto é divisão, não é? E como se não bastasse, depois desta divisão principal, né, vamos ver que as pessoas passaram ainda a dividirem-se cada vez mais. E vou-vos mostrar a primeira carta aos Coríntios 1, versículo 11 até lá. Vamos tentar ver se calhar a memória pode estar a me trair. Mas é 1 Coríntios 1, versículo 11 até 13, se a memória não me trai. Vamos. Versículo 11. Meus irmãos,
algumas pessoas da família de Chloe me contaram que há brigas entre vocês. Versículo 12 diz: quando eu falo de briga, eu estou me referindo ao facto de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Versículo 13 diz: por acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Esta é a pergunta que Paulo faz às pessoas que se dividiram. E vejam que não sei se chamaria isto de irracionalidade. Pois quem dividiu primeiro é ele mesmo. Pois dividiu-se com Barnabé. Dividiu-se do Barnabé. Porque por causa de uma pequena coisa houve briga entre eles. E hoje, partindo dele, já está a haver brigas entre os crentes. Este diz que eu sou de Paulo, este diz que eu sou de Apolo, este diz que eu sou de Cristo. E ele quer reconciliar estas pessoas. Como é que vai reconciliar se ele foi o primeiro a dividir? Portanto, aqui está mais que claro que, na verdade, com a vinda de Paulo, ou seja, a vinda de Paulo criou divisão. Para resumir, este jovem, se calhar, está a refutar a Bíblia e não está a refutar a caravana de Dawa. Repito, não está a refutar a Bíblia, mas sim está a refutar não está a refutar a caravana de Dawa, nem Abdurrahman, mas sim está a refutar a própria Bíblia. E vamos ver o segundo vídeo, ou seja, o mesmo vídeo, onde o jovem também diz que está a refutar um certo assunto. Também fala mesmo, isto é, o vídeo foi feito, ou seja, é o mesmo vídeo de Quilimane, e vamos ver este breve trecho de refutação. Atanásio, aquele que seguia Paulo, venceu a sua crença. Depois de vencer a crença de Paulo, Atanásio viu, isto é, Constantino viu que eu agora tenho apoio e passaram a chamar a esta igreja de Igreja Católica. Foi ali onde nasce a Igreja Católica. Desculpa, não estou para ferir sensibilidades, mas estou para falar a verdade, que é para todos nós podermos analisar. E este é um debate. Depois há de vir há de vir os crentes para poderem dizer que, Abdurrahman, você estava a mentir. Portanto, é a partir dali onde nasce a Igreja Católica. Qual é o nome completo da Igreja Católica? O nome completo da Igreja Católica é Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sei se as pessoas já despertaram atenção. Jesus foi da Palestina. Como é que a igreja que advoga, que segue os mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo, apelida-se por Romana? Igreja Romana. Mentiroso! Que argumento tosco, rapaz. Que mentira. Ele tá parecendo um católico romano ao contrário. Entendeu? O que Constantino fez, certo? Foi cessar a perseguição aos cristãos no Império Romano. Na capital do Império, a perseguição aos cristãos parou de acontecer quando Constantino se tornou cristão, por assim dizer. E então ocorreu o Edito de Tessalônica, certo? Que tornava o cristianismo a religião oficial do Império, certo? Porque o termo Igreja Católica já era usado desde muito antes, certo? A questão aqui é que a Igreja Católica no sentido de universal, que é católicos, certo? Não é catolicismo romano, porque o catolicismo romano ele não era crido desde os primeiros séculos da Igreja. Muita coisa que a Igreja Católica Romana crê hoje, ensina hoje, só veio surgir a partir do 4º século, certo? Muita coisa, certo? Então ele falou bobagem, ok? Outro detalhe importante que temos que ressaltar é que Atanásio, certo? Ele pode ter sido vitorioso no Concílio de Nicéia junto com outros prelados que defendiam a Trindade com ele, né? E a divindade de Cristo. No entanto, ele foi exilado pelo próprio Constantino,
que depois virou ariano e morreu ariano. Então, como é que alguém vai fundar a Igreja Católica e morre ariano? Ou seja, ele morre crendo numa coisa que era totalmente oposta ao que a Igreja Universal, no caso católica, não católica romana, ensinava. Conforme ouviram o que é que o jovem diz, uma das coisas que ele diz ele deixa a seguinte pergunta: como é que alguém vai fundar uma igreja católica e morre ariano? Como é que alguém vai fundar uma igreja católica e morre ariano? Ele fala sobre o Constantino. E vejam que a precipitação dele em querer refutar a caravana de Dawa foi maior ao ponto de não conseguir perceber o que é que nós dissemos. Se vocês forem a perceber melhor neste vídeo, nós não dissemos que Constantino fundou a Igreja Católica. Nós não dissemos isto. Não dissemos isto. E como é que aparece esta pergunta? Ele já ouviu dizer que Constantino foi quem fundou a Igreja. Não fomos nós a dizer. Mas sim, há pessoas. A história reza isto, que Constantino foi quem fundou a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, exatamente a Igreja Católica. Foi Constantino quem fundou. São comentários, mas nós estudamos a história, nós conhecemos a história, razão pela qual que neste trecho de vídeo nós não dissemos que Constantino fundou a Igreja Católica. Este foi um equívoco por parte dele, não é? Uma precipitação em querer responder ou refutar a caravana de Dawa, acabou caindo nesta malha, não é? Acabou caindo nesta ratoeira, podemos assim dizer. Portanto, não há nenhuma refutação aqui, não refutou nada. Muito pelo contrário, ele deu-se rasteira e acabou caindo, não é? Se quiserem, poderão recapitular a nossa palestra de Quilimane, poderão notar que, na verdade, não dissemos que Constantino fundou a Igreja Católica. Temos aqui o segundo problema deste jovem. O jovem diz que a crença de Atanásio venceu. A crença de Atanásio, isto no concílio de Niceia, venceu. Vejam que nós não fomos contra esta ideia de que a crença de Atanásio venceu. Muito pelo contrário, nós dissemos que a crença de Atanásio venceu, pois Atanásio seguia Paulo. A sua crença venceu. E este jovem, o que ele faz, repete ou então concorda conosco. Ele diz que a crença de Atanásio venceu. Onde é que está a refutação? Não há nenhuma refutação. O que é que ele refutou? Ele não refutou nada. Muito pelo contrário, concordou com a nossa explanação. Né? Nós não dissemos que Atanásio foi derrotado, mas sim, venceu a sua crença. Portanto, a precipitação levou este jovem a cometer vários erros ao longo da sua explanação. E depois, uma outra coisa é que ele diz que o termo católico, não é, já era usado desde os primeiros, isto é, desde muito antes. O que não era querido é o termo catolicismo romano. O termo catolicismo romano. E diz mais, muita coisa que o catolicismo romano ensina hoje só veio surgir a partir do IV século. Podemos perceber que o jovem tem um problema muito sério. Quer dizer, ele até quer trazer aqui uma linguagem para dobrar a todos. Ele diz que muita coisa que a Igreja Católica ensina hoje só veio a surgir no IV século. E nós dissemos que foi no Concílio de Niceia onde muita coisa foi decidida. E o Concílio de Niceia, quando que aconteceu? Em 325. 325 está em que século? 325 está no século IV. E o jovem não sabe que mesmo a Páscoa que eles hoje comemoram foi, se bem que ele é cristão, a Páscoa foi decidida no Concílio de Niceia. E quem decidiu foi a Igreja Católica. E como é que diz que muitas das coisas que a Igreja Católica hoje ensina apareceu no século IV? 325 está em que século? Certo. Portanto, esta foi uma
mais ou menos alguns trechos deste jovem, não é? Que achamos conveniente trazer aqui uma pequena demonstração. E vamos agora para mais um trecho de vídeo. E voltamos para darmos algum esclarecimento. Por que o autor do Alcorão se preocupa em colocar tanta ênfase em um rótulo? Quando estudamos o Islã, a sua história, doutrinas, costumes e práticas, nós podemos perceber que no Islã não há quase nada de novo. As características que compõem o Islã já existiam em alguma outra religião pagã, ou no cristianismo, ou no judaísmo, como por exemplo, os árabes pagãos tinham o costume de fazer peregrinação, conhecido como Hajj e Umrah. Muhammad incluiu essa mesma prática no Islã. Veja, Sahih al-Bukhari, 4996, narrado por Asim bin Suleiman. Perguntei a Anas bin Malik sobre Safa e Marwa. Anas respondeu: costumávamos considerá-los, ou seja, circular, um costume do período pré-islâmico de ignorância. Então, quando o Islã veio, desistimos de contorná-los. Então Allah revelou: na verdade, Safa e Marwa, ou seja, duas das montanhas em Meca, estão entre os símbolos de Allah, portanto não é prejudicial àqueles que realizam Hajj da casa de Allah, ou realizam Umrah para deambular Tawaf, entre eles. Alcorão, Surata 2, verso 158. Isso aqui está falando de uma prática que os pagãos tinham, de ficar circulando e fazer o Hajj e circular umas montanhas, e de uma montanha a outra, que era uma prática dos pagãos. Muito certo. Conforme puderam acompanhar, o jovem aqui diz o seguinte: por que o autor do Alcorão se preocupa em colocar tanta ênfase em um rótulo? Quando estudamos o Islã, a sua história, doutrinas, costumes e práticas, nós podemos perceber que no Islã não há quase nada de novo. As características que compõem o Islã já existiam em alguma outra religião pagã, ou no cristianismo, ou no judaísmo. Como, por exemplo, os árabes pagãos tinham o costume de fazer peregrinação conhecido como Hajj e Umrah. Muhammad incluiu esta mesma prática no Islã. Ou então eu estava a citar as palavras deste jovem. Ele diz que Muhammad incluiu estas mesmas práticas no Islã. No entanto, ele traz aqui o hadith do Bukhari, que diz que antes do Islã, neste caso no tempo da ignorância, na era da ignorância, os árabes percorriam as colinas de Safa e Marwa. Mas quando veio o Islã, eles deixaram aquela prática. Escutem bem, eles deixaram aquela prática quando veio o Islã. Mas depois, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o ayah que ele acabou de citar, que se encontra no Suratul Baqarah, no seu versículo 158, onde Allah subhanahu wa ta'ala permite, não é, estas corridas de Safa e Marwa, ou seja, estes ritos de Safa e Marwa. O jovem diz que Muhammad incluiu esta prática, ou seja, e mais outras práticas, mas peguei mais nesta prática, incluiu esta prática de Hajj no Islã. Vejam como é que ele se equivoca e vejam como é que ele faz um truque mágico. Tecnicamente, nos debates, a gente chama isso de truque mágico. O que é truque mágico? Truque mágico é você concordar que, sim senhor, fulano X está certo, mas eu quero tapar a vista dos espectadores ou telespectadores. Então você aí começa a contar uma história, começa a trazer um montão de coisas ou certas coisas só para atrapalhar as pessoas que estão aí em frente. Quando eles ouvirem e verem, vão pensar que de facto o fulano X falou a verdade. E é isso que este jovem está aqui a fazer. Diz que Muhammad incorporou as práticas pagãs, neste caso o Hajj, dentro do Islã.
Enquanto que o hadith que ele próprio apresentou diz que depois da vinda do Islã, nós paramos de fazer isto. Quando é que o Islã reapareceu? O Islã reapareceu, sim senhor, com Muhammad. O Islã reaparece com Muhammad. E vejam que o hadith diz, quando o Islã aparece, em outras palavras diríamos, quando Muhammad proclama a profecia, nós deixamos de praticar estes ritos. E quem vem autorizar é Allah. Allah diz que não há problemas em praticarem estes ritos. Mas o jovem diz que foi Muhammad quem introduziu estas práticas dentro do Islã. Vejam lá a contradição, isto é, ele refuta-se e contra-refuta-se. A pergunta que não podia calar se estivéssemos frente a frente com ele seria, afinal, quem introduziu este rito dentro do Islã? É Muhammad ou é Allah? Obviamente que foi Allah, de acordo com o Aya. O que Muhammad fez foi apenas seguir. Agora, que tipo de debate ou que tipo de contra-refutação é que a gente vai fazer para esse tipo de pessoa que acaba se encavilhando? Uma parte diz que Muhammad foi quem introduziu. Outra parte, o Aya, que ele próprio apresenta, diz que Allah foi quem introduziu. Afinal, quem é Allah e quem é Muhammad? Então vamos ensinar a este jovem. Penso que ele não sabe. Acredito que ele não sabe. Portanto, nós vamos poder ensinar a este jovem que é para deixar de trazer estes truques mágicos. Porque estes truques mágicos só poderão prejudicar aqueles que fazem estes truques. Nós, como muçulmanos, a nossa fé, nós sabemos que está salvaguardada. Agora, a vós que tentais fazer coisas que, acham que vão debilitar a fé dos muçulmanos, a conversa acaba virando contra vocês mesmos. Portanto, caro jovem, saiba que se Allah subhanahu wa ta'ala autorizou o Hajj, assim como outras práticas que se encontravam com os pagãos, ou cristãos, ou judeus, saiba que é uma prática que talvez havia sido esquecida, principalmente o Hajj. O Hajj, se nós formos a ver, vem no Corão 2, versículo 125, que eu passo aqui a ler, que é para o jovem poder perceber melhor. Allah subhanahu wa ta'ala diz, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Suratul Baqarah, versículo 125, Allah subhanahu wa ta'ala diz, lembrai-vos de quando fizemos da casa lugar de visita e segurança para os humanos e dissemos, tomai o maqam de Abraão por lugar de oração. E recomendamos a Abraão e a Ismael, purificai minha casa para os que a circundam e para os que estão em retiro e para os que quase curvam, isto é, para os que se curvam e se prostram. Estamos a falar de Hajj. Portanto, é Allah subhanahu wa ta'ala quem institui o Hajj. E nesse versículo que você acabou de ler, é Allah subhanahu wa ta'ala que está a fazer voltar as cerimônias, ou seja, os rituais de percorrer o Safa e Marwa. Agora, desde o tempo de Abraão até chegar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obviamente que passaram muitos anos, assim como nós podemos perceber também nos ayates a seguir, falamos mesmo do Suratul Baqarah, versículo 127, onde Allah subhanahu, 127, 128, 129, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram, ó Senhor nosso, aceita a de nós, pois tu és o oniovinte sapientíssimo. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Oh Senhor nosso,
permite que nos submetamos a ti e que surja da nossa descendência uma nação submissa à tua vontade. Ensina-nos os nossos ritos e absolva-nos, pois tu és o remissório, o misericordiosíssimo. 29 diz: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó Senhor nosso, faz surgir dentre eles um mensageiro que lhes transmita as tuas leis, um mensageiro que lhes transmita as tuas leis e lhes ensine o livro e a sabedoria e os purifique, pois tu és o poderoso, o prudentíssimo. Veja que o último aya está a acabar com todas as suas dúvidas. Quais? Ibrahim, assim como Ismael, pediram para que surgisse um profeta no seio da sua descendência que pudesse purificar as pessoas. O que é purificar? Purificar de práticas malignas. Nós sabemos que dentro do Kaaba havia lá deuses. Nós sabemos que o povo árabe havia se desviado. Portanto, o dua, ou seja, a prece que Ibrahim e Ismael fizeram, deu, ou seja, a resposta é Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando apareceu, purificou o povo árabe da idolatria, de várias coisas que eles cometiam. E se Muhammad, ou seja, se o Islã adotou práticas que vinham da idolatria, ou seja, do povo pagão, deve saber que, na verdade, aquilo não era do povo pagão. Era algo que já vinha desde o tempo do Abraão. Só que o povo pagão havia adotado aquela prática, não é? E se calhar aumentando mais. É o caso de Safa e Marwa. O povo pagão levou de quem? Daquela mulher que se chama Hajra, não é? A mãe de Ismael. Quando esteve à rasca, ela percorria, não é? Ou percorreu estas duas colinas, Safa e Marwa. Portanto, esta foi uma ação praticada por esta grande mulher que é a mãe de Ismael. E o povo árabe identifica-se com Ismael. Portanto, se os ignorantes, ou seja, se os pagãos adotaram este rito, eles não estavam errados. É um rito que não vem de pagãos, mas sim vem de uma mulher pura, que é Hajra. E quando Muhammad aparece, como ele veio para purificar o povo e purificar, digamos, ensinar ao povo, o que aconteceu? Aquilo que era puro manteve, aquilo que os ignorantes também faziam, mas não porque foi ação adotada por eles ignorantes, não. É uma ação deixada, é uma ação que já vem de Allah. Portanto, essa ação permaneceu. É o caso de Safa e Marwa. Safa e Marwa não vem de ignorantes, ou seja, Safa e Marwa não vem de pagãos. Safa e Marwa já vem desde lá, desde a mulher chamada Hajra. Portanto, tenham vergonha de dizerem que estamos a refutar. Não há nenhuma refutação aqui. O que há é truque mágico. O que há é truque mágico para poder desviar os desatentos ou para poder debilitar a fé dos muçulmanos. Mas, na verdade, não se consegue debilitar a fé dos muçulmanos porque a fé dos muçulmanos é forte. Portanto, respeitados irmãos, depois de ter passado estes pequenos trechos, agora vamos àquilo que foi a decisão da caravana de Dawa em torno dos pedidos que vocês foram fazendo sobre a resposta ou contra-refutações que a gente pode fazer para estes jovens. Prezados irmãos, tenho a dizer que a caravana de Dawa é uma equipe que é muito ocupada. Nós, apesar de não estarmos fisicamente ou presencialmente no terreno por causa da pandemia, temos estado a fazer os nossos trabalhos de Dawa de forma fechada. E como puderam ver, que só para falarmos destes trechitos, não é? Ou trechositos destes vídeos, levamos tanto tempo. E as ditas refutações destes jovens são muitas, que podem nos levar horas e horas e dias. Portanto, nesta senda,
e olhando para aquilo que foram as vossas opiniões do inquérito feito, achamos nós, como Caravana de Dawa, esclarecer a vós, como nossos irmãos, e darmos a seguinte resposta a vocês. Estes internautas, assim como os outros que têm estado a publicar textos contra o Islã dentro, isto é, nas redes sociais, eles não estão a refutar o Islã. Devem ter esta atenção. Eles não refutam o Islã porque ninguém vai conseguir refutar o Islã. O que eles fazem é ou concordam com o Islã, isto é, ou concordam com o Islã, ou fazem truque mágico. Tome nota disso. Uma parte eles concordam. Se não concordam, então fazem truque mágico. É o exemplo destes vídeos que nós acabamos aqui de ver. Né? Nestes vídeos, eles não discordam nada. Eles não estão a refutar nada. Por isso, se não estão a refutar nada, não temos nada que contra-refutar. O que eles estão a fazer é raiva. Eles sentem raiva, têm raiva para com aqueles que transmitem a verdade. Não só para com a Caravana de Dawa, mas também para com todos aqueles que transmitem a verdade. Estes jovens têm raiva, ou têm ódio para com eles. Eu pude ver um comentário num dos vídeos feitos por um jovem, um irmão nosso, que estava a responder a estes internautas. Ele diz assim que a nossa conversa não é consigo, mas sim é com ele. Diz, a nossa conversa não é consigo, é com ele. Então, se ele manda a ti, quer dizer que ele é covarde, a referir a mim. Diz que a conversa deles é comigo, não é com eles. Portanto, aqui vocês podem ver que há um rancor, há um ódio muito grande. E este jovem que faz esta mensagem é o jovem que faz o segundo vídeo. E se nós formos nessa senda, vocês verão que, na verdade, a conversa não começou com ele, começou com outro jovem. E como é que ele vem e responde a mim, uma vez que a conversa não começou com ele? E como é que ele repreende um jovem que está a responder em nosso nome, não é? E diz que a nossa conversa não é consigo? Então, aqui vocês podem ver que não há nada de refutação, mas sim é apenas ou querem aparecer em nome da Caravana de Dawa, ou querem extraviar as mentes das pessoas e tudo mais. Mas nós temos a crença e temos a certeza de que, muçulmano como muçulmano, a sua fé não se abala. Isto é verdade. Portanto, sendo verdade, respeitados irmãos, temos a anunciar e temos a dizer que a Caravana de Dawa tomou a decisão de que não irá responder ou contra-refutar a estes indivíduos, porque não há contra-refutação sem refutação. Se houvesse refutação, se calhar íamos analisar se podíamos ou não. Mas, olhando para o nosso tempo, é exíguo, não podíamos responder. Mesmo assim, mesmo que apareçam outros refutadores. Aliás, até porque devo vos mostrar aqui um truque que os não muçulmanos fazem. Vejam que o primeiro foi quem começou a refutar-nos. E eu, sem o consentimento, isto é, sem termos reunido, eu respondi a ele para depois, nesse caso, termos uma reunião. Depois de ter respondido a ele, o que aconteceu? Ele chama o amigo para responder também. Portanto, aqui você pode notar que esta é a tática daqueles que têm ódio para com o Islã. Se você responde você tem outro TPC para responder aquele. Se você responde amanhã vai surgir outro. Portanto, vão girar em torno do mesmo assunto e você vai virar para vai responder a mesma coisa, vai virar para aquele, vai responder a mesma coisa, vai virar para vai responder a mesmíssima coisa. E aqueles que fazem debate têm a noção disto, que quando a gente está a conversar com esse tipo de gente, traz o mesmo assunto hoje, depois da manhã traz o mesmo assunto. Isto é, traz um assunto hoje, depois da manhã traz o mesmo assunto, depois da manhã traz o mesmo assunto. Então, assim a vida fica estagnada. O que nós estamos a fazer, respeitados irmãos, não é para agradar a ninguém, mas sim para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, a Caravana de Dawa continuará a andar como tem vindo a andar, deixando de fora ou sem se interessar com todos aqueles que hão de vir e virão dizer que nós estamos a refutar a Caravana de Dawa. Queremos tranquilizar a todos para dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é conosco, Allah subhanahu wa ta'ala está conosco e rogamos Allah subhanahu wa ta'ala para que proteja cada um de nós, não é? E que Allah subhanahu wa ta'ala fortifique o nosso iman e
como palavras finais, não podia sair sem fazer este dua, que Allah dê filhos àqueles que não têm filhos, dê esposa ao marido àqueles que não têm, e faça sair da prisão aqueles que entraram sem justas causas, e não só aqueles também que entraram com justas causas, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que eles saiam o mais rápido possível, os que se encontram doentes, que Allah subhanahu wa ta'ala dê rápidas melhoras a eles e voltem ao seu convívio familiar. Os que se encontram a viajar ou de viagem, que Allah proteja eles e não aconteça acidentes. E, acima de tudo, que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos, recompense-nos com o melhor e proteja-nos na hora da nossa morte, na nossa sepultura, e faça-nos entrar no Jannatul Firdaus sem ajuste de contas. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.